Entrevistado do esporte. Oferecimento Benegripe. É gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha só, o nosso entrevistado aqui do Panorama é um personagem muito interessante do futebol brasileiro e principalmente do Rio de Janeiro. Treinou o Fluminense há um tempo atrás e foi viajar o mundo, foi conhecer o mundo, treinou times no famoso mundo árabe, como a gente sempre fala, né? Que parece que a pessoa pegou um ônibus espacial e foi para o mundo árabe, né? Ali, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, e foi para a Tailândia na sequência, conseguindo números espantosos. 8 títulos em 2 temporadas e 60 jogos de invencibilidade. Uma sequência difícil de igualar. Alexandre Gama está com a gente ao vivo aqui no Panorama. Tudo bem, Alexandre? Quanto tempo? Bem-vindo à Rádio Globo. Obrigado, Marcelo. Boa noite aí. É um prazer estar falando com você e com o pessoal da Rádio Globo aí, os seus ouvintes todos. É verdade, rapaz. Eu bastante tempo fora, bastante tempo aí. Como você falou, parece que a gente pega uma nave e vai conhecer isso aí, o mundo árabe. Foi uma experiência incrível e agora em outro lugar, já indo para o 3º ano na Tailândia. É um prazer enorme. Prazer é todo nosso, Alexandre. E como é que foi essa sua ida, a sua saída do Fluminense na época do Romário? Teve aquela coisa com o Romário e tal. E depois você foi para esse mundo árabe e se deu muito bem por lá. Como é que foi essa decisão de deixar o país e ficar esse tempo fora? Então, em 2004 fui treinador do profissional do Fluminense, né? Naquele time que foi montado, que era um time de grandes jogadores, Romário, Edmundo, Roger, Ramon, Leonardo Moura. Um time dos grandes nomes daquela época. Saí dali, continuei no Fluminense. O Fluminense mudou o presidente e o novo presidente não queria que eu saísse, mas ao mesmo tempo trouxe um treinador de mais nome, na época o Abel Braga. E eu fui meio que colocado por juniores, né? Assim, eu tinha contrato no clube e também aceitei. Fiquei no Fluminense 2 anos, a gente ganhou tudo. Em 2006 apareceu a oportunidade de ir para os Emirados Árabes, depois de ter sido campeão mundial sub-20 de clubes no Emirado mesmo. Eles gostaram do meu trabalho, fizeram um convite. E aí foi a primeira aventura minha para fora. E acabei indo para um grande clube também, o Al-Warda. Fiquei 2 anos e tudo correu bem. E aí que começou essa história toda fora do país e que acabou hoje já marcando minha carreira, porque passei a ser conhecido ali e dali tudo começou. E quando falaram para você assim, o Alexandre Gama tem uma proposta para você treinar um time na Tailândia, como é que foi isso? Isso eu estava no Catar, né? Tinha acabado de ser campeão no Catar e veio essa proposta. Eu estava querendo sair do Catar e eu falei, era tudo que eu queria, na verdade. Era um mercado novo, né? Um mercado que não tinha, era um novo horizonte e com todo mundo falando muito bem. Eu comecei a pesquisar. O time que me procurou, quando eu pesquisei sobre o time muito forte, muita estrutura. Eu até estranhei todas aquelas informações e aceitei porque todo desafio novo me fascina. Eu queria um mercado que eu pudesse meio que comandar, então acabou dando certo, porque eu fui e como você falou aí na entrada, bati todos os recordes, ganhei tudo, acabei fortalecendo meu nome na Ásia toda e principalmente na Tailândia, tendo um respeito muito grande. Você chegou a treinar o Diogo, né? Que jogou aqui na Portuguesa, no Santos. Você chegou a treiná-lo aí? Isso, eu fui em 2014, a gente foi campeão. Em 2015 a gente começou a fazer um projeto de um outro time, né? A gente meio que não desmontou o time todo, mas trocou os estrangeiros, que praticamente é 60% do time. E a gente começou a pesquisar e nós levamos o Diogo, que na época estava no Palmeiras, e o Diogo foi muito bem lá. Foi um jogador que se entendeu, se adaptou muito bem na Tailândia, se adaptou ao meu trabalho, acabou, acho que, vivendo o melhor momento da carreira dele em termos de fazer gols, né? Virou um artilheiro mesmo, bateu também alguns recordes pessoais dele e nós juntos batemos, acho que, vários recordes, que nós ganhamos 6 competições invictas, né? Fomos campeões
na Tailândia e competições internacionais, né, campeonatos internacionais que tem lá. E isso foi muito bom. Muito legal. Rafael Pratos, nosso comentarista aqui na Rádio Globo, Alexandre Gama, está com a gente aqui no Panorama. Alexandre, boa noite. Em relação à comissão técnica que trabalha com você na Tailândia, já está com você, imagino, há algum tempo fora do Brasil, ela é uma comissão de brasileiros ou é uma comissão formada por estrangeiros, funcionários do clube na Tailândia? Como funciona isso, Alexandre? Boa noite, Rafael. Não, eu tenho minha comissão é brasileira, entendeu? Hoje consigo... já há bastante tempo, né? Não só hoje, a ter o meu grupo, né? Conquistei esse privilégio, né? Então, eu trabalho com o preparador físico, Anderson Nicolau, ele é paulista, entendeu? Ele está comigo há bastante tempo, já vai para o terceiro ano. Tem o César Diniz, esse sim, bastante tempo comigo, desde que eu era do amador, ele era meu auxiliar já no Fluminense, né? Então... eu trabalhava na base do Fluminense, ele era meu auxiliar, e o Marquinhos, treinador de goleiro, também outro paulista da cidade de Limeira. E a gente tinha mais um brasileiro, mas que esse ano não vai poder ir por problemas particulares dele, mas mais pra frente ele deve ir. Você continua na Tailândia agora, depois na virada do ano, Alexandre? Então, eu saí do time, né, que a gente ganhou tudo, o Buriram, recebi um convite para assumir a seleção, né? Só que a seleção estava ainda com chances de ir para a Copa, mas essa chance se esvaziou porque o treinador que está ainda, ele ia sair para a minha entrada, mas ele perdeu os jogos em casa, a chance se esvaziou, eles acharam melhor não tinha mais chance, agradeceram, eu já tinha até... tudo palavrado, mas aí apareceu, já tinha muita proposta, eu preferi continuar na Tailândia, fui para um outro clube, um novo clube, Shanghai, né, que é da cidade de Shanghai, para fazer um trabalho, é um clube que se estruturou muito, investiu muito e está querendo ser, a partir de agora, né, 2017, o novo protagonista na Tailândia. Muito legal, hein? Paga-se bem na Tailândia, Alexandre Gama? Olha... é um mercado que está surpreendendo todo mundo, me surpreendeu quando me levou do Catar, entendeu? Assim, os valores eram bons, continua, o futebol lá, o povo adora, tem grandes patrocínios, então os times têm uma estrutura assim, isso aí também foi aquilo que eu falei para você antes, que a estrutura dos times que eu vi antes de, quando cheguei, principalmente o time que eu fui, me deixou assim de boca aberta, porque eu ainda não tinha, apesar de estar trabalhando muito tempo, times com estrutura maravilhosa, paga sim, paga bem, organizado, campeonato muito competitivo, jogadores com qualidade, as pessoas às vezes perguntam, eu falo, as pessoas não acreditam, mas o tailandês tem muita qualidade técnica, entendeu? Claro que precisa evoluir, é normal, mas tem muita qualidade, e o importante é que o povo gosta, né? Os jogos sempre cheios, sempre motivado, sempre as pessoas te procurando na rua, mas financeiramente é bom também. Qual o limite de estrangeiros por equipe na Tailândia, Alexandre? Nós podemos ter 5 estrangeiros, né? E um jogador, quer dizer, pode ter 5, mas jogam 4. 3 estrangeiros e um asiático. E quantas divisões no campeonato nacional? São 3 divisões, né? Tem 3 divisões. A primeira, a considerada divisão 1, né, que é a segunda, e a segunda divisão. Na minha divisão agora são 20 times, só aí são 60 times, 20, entendeu? Mas tem as outras ligas amadoras que eu não tenho muito conhecimento, eu fico mais ligado nessas 3 aí para fazer uma peneira, né, ou então observar, porque a gente joga as Copas, né? Sim. Tem 2 Copas e às vezes a gente tem que enfrentar alguns times que são dessa divisão. Legal, hein? Muito legal. A gente tem... vou fazer uma pergunta que pode ser meio absurda, mas para o ouvinte da Rádio Globo de repente não é, e é uma curiosidade. A vida em Buriram é muito diferente da vida no Rio de Janeiro em termos de infraestrutura, internet, transporte, supermercado, cinema. Você consegue ficar tranquilo ou você tem que ficar acastelado na sua casa, da casa para o clube, do clube para casa? Como é que é, Gama? Não, vamos lá, assim, Buriram era uma cidade bem pequena, né? Mas, como é que eu vou te falar? A gente não passava nenhum problema, é uma cidade pequena. Agora, Tailândia, né, Bangkok,
A cidade grande é igual você tá aqui, às vezes até com muito mais facilidades, até em termos de, por incrível que pareça, de facilidade, de desenvolvimento, entendeu? Mas Buriram era pequena, essa cidade que eu estou indo agora, Chiang Rai, é bem maior, é uma cidade já mais turística, com mais facilidades, mas a gente não passa nenhum problema não, lá é até um estilo parecido com o Brasil, mas não tem nada que atrapalhe a sua adaptação ou que seja um empecilho para que você viva lá. Eu gosto bastante, já me adaptei à comida, já me adaptei já aos costumes deles, então é um país que eu gosto de morar. Que legal. E a língua deve ser completamente diferente, né, Gama? A língua é uma coisa doida, né? Eu entendo assim palavras que são ligadas ao futebol, né? Até pelo tempo que eu já tô, mas a gente tem intérprete, né? Então a comunicação é em inglês. 50% dos jogadores te entendem inglês e 50% não, e você tem um intérprete que você fala em inglês e ele traduz para o tailandês e a coisa flui assim desse jeito. Mas foi assim também no mundo árabe, você fala inglês, também aprende algumas palavras em inglês. Na Coreia do Sul, que eu também trabalhei, na época eu falava português e o coreano traduzia para o coreano, que tem uma colônia muito forte aí em São Paulo, né? E esse coreano tinha morado aí 12 anos e ajudava na tradução. Muito legal. Para encerrar com você, para deixar você descansar aí numa boa, né, Gama? Essa hora já 11h37. A qualidade de vida profissional de um técnico na Tailândia é melhor do que a qualidade de vida profissional de um técnico no Brasil? Pô, com certeza. Com certeza. Você tem muito mais tranquilidade para trabalhar, né? Tem mais respeito, os contratos são cumpridos, né? Agora isso aqui parece que no Brasil alguns clubes estão começando a entender isso, né? Que o trabalho tem que ter começo, meio e fim, né? Aqui não só resultado. Lá eles cobram resultado também bastante, mas você sabe que se você fez um contrato, você tem a chance muito grande de se cumprir ele todo, quase 100%. Então isso profissionalmente é muito importante para um treinador que no Brasil joga 10 jogos, está indo muito bem, se perder um já passa a ser, a árvore começa a balançar, já muita gente se oferece, já tem muita gente falando que você vai cair. Então isso com certeza hoje não faz parte da minha vida, eu tenho estabilidade, isso é importante. Sei que agora eu vou começar esse trabalho novo nesse novo clube com grande chance de acho que mais de 100% de chance de acabar esse trabalho, entendeu? Começar, preparar, ter o meio e ter o final. Então isso acho que não tem preço para um treinador, que é o que todo mundo procura aqui no Brasil. Eu tenho um grande sonho de tentar vir aqui de novo, mostrar meu trabalho, que lá fora é muito valorizado, mas às vezes também me pergunto se vale a pena por tudo isso que a gente sabe que acontece aqui. Tá certo. Legal. Alexandre Gama, sorte para você na sequência. Você volta para Tailândia quando? Então, eu viajo pela primeira vez, assim, nos últimos 3 anos, estou tendo umas férias boas, cara. Então, eu tô... antes da gente vir, teve a morte do rei, né? Então, o campeonato meio que deu uma parada, né? Faltavam 3 jogos, então quem estava em primeiro subiu, quem estava em último caiu, os 3 últimos. O campeonato parou em respeito ao rei. Então, a férias foi um pouco maior, né? E aí eu volto dia 18 de dezembro, chego dia 19, dia 20, os jogadores já têm alguns exames, alguns testes, e aí a gente vai começar a temporada, porque dia 21 de fevereiro a gente já estreia na Liga. Lá não tem Natal, não tem Ano Novo. Não tem? Não. É budista, né? É outra data. A gente vai comemorar, os estrangeiros eles têm as férias, isso aí você pode fazer, com certeza tem lugares que vai ter, mas não se para nada como aqui, entendeu? Entendi, mas eu ia até brincar com você vai receber para passar o Ano Novo num lugar que muita gente paga aí caro para ir. Verdade, né? Verdade. Isso é uma verdade, é um país que tem um turismo muito forte, é bonito, lá, né? Vale a pena ir, entendeu? É um país que
também uma coisa que é boa em relação ao Brasil é o custo de vida, né? O custo de vida barato. Hoje no Brasil está essa loucura. Mas o nosso país é sempre o melhor, né? Sem dúvida. Gama, obrigado mais uma vez por atender a gente, tarde da hora sim. Sorte para você, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo lá na Tailândia e até uma próxima. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado aí, a hora. Se precisar outra vez, estou sempre disponível aí. Um grande abraço a todos aí os ouvintes da Globo e especialmente aí para vocês do programa.